Vamos falar hoje do Espiritismo perante a razão, catálogo racional. O editor do conhecimento, que é que está publicando os livros, criou uma série, a série Catálogo Racional, só para esses livros que o Kardec recomendou. Bem, o autor, Valentin Tournier, vou colocar ele. Jornalista antigo, assim apresenta Kardec. Escrevia em vários jornais, um conferencista, em determinado momento, abraçou o Espiritismo e passou a trabalhar favoravelmente a doutrina, escrevendo artigos nos jornais, que não eram jornais espíritas, jornais regionais da França. Então ele participava das discussões, certo? Que surgiam. Tornou-se cego, continuou escrevendo, mesmo assim ditando, as obras, como Leon Denis também, depois de velho, começou a ditar as obras, porque ele também perdeu a vista. E ele era muito amigo do Leon Denis. Gaston Luce, biógrafo de Leon Denis, disse que ele e o Valentin, já bem mais idoso, eram vistos frequentemente caminhando na rua e conversando sobre política e filosofia. Está aqui a motivação da escrita desse livro. Ele diz, que ele tentou, em 1867, dirigiu ao ministro da Instrução Pública, equivalente ao ministro da Educação, um pedido de autorização para fazer na cidade dele, Carcassonne, 2 conferências sobre o maravilhoso perante a razão, os fenômenos maravilhosos. Perseguia um duplo objetivo: queria tratar a questão do maravilhoso e provocar a fundação de uma sociedade de conferências. Objetivos nobres. A autorização não foi concedida. São essas 2 conferências que publico hoje. Então, assim, não autorizou, então eu vou publicar. Era assim, os espíritas tinham que procurar um espaço que eles não encontravam. Eles tinham que cavar o próprio espaço. E Tournier tinha essa coragem. O Espiritismo perante a razão, o título indica, é um livro que mostra a racionalidade da doutrina. Os princípios doutrinários vêm explicados de modo argumentativo e filosófico, justamente para treinar e exercitar a razão dos espíritos. Eu sempre coloco o que o Kardec diz sobre essas obras, porque é importante a gente ver a opinião do próprio fundador da doutrina, sobre cada livro. Então, ao sair esse aí, ele colocou na Revista Espírita, de 68. O autor desse opúsculo se propôs fazer 2 conferências públicas sobre o espiritismo, tendo sido impedido disso, por circunstâncias independentes da sua vontade. São essas 2 conferências que ele publica, dirigindo-se ao público não convicto. Veja, ele se dirige até a quem não é espírita, examina sucessivamente as questões seguintes: o espiritismo é coisa séria? Os estudos espíritas oferecem perigos? Esses estudos são úteis? Os fenômenos são possíveis? Eles são reais? Qual a autoridade competente para conhecer os fatos? Voltaremos sobre essa publicação, que hoje ele só se limitaria a assinalar. Então Kardec já recomenda aqui a leitura. Depois ele falece, em março de 69. Então o continuador dele, Armand Eliens, é que faz o comentário. Já Allan Kardec falecido, Armand Eliens recebe comunicações de Kardec, do espírito Allan Kardec. Aliás, na Revista Espírita tem várias comunicações do espírito Allan Kardec, no ano de 69. Em uma comunicação intitulada Espiritismo e Literatura Contemporânea, o espírito do Sr. Allan Kardec se felicitava por ver a literatura e a ciência entrarem mais abertamente nas vias do espiritismo filosófico. O espírito Kardec se felicitava por entrar o espiritismo na via filosófica. Entre estes últimos citaremos o Sr. Valentin Tournier, tendo por objeto demonstrar, só pelo poder do raciocínio, a realidade dos nossos ensinamentos. A questão filosófica é tratada do ponto de vista espírita com uma altura de concepção e uma lucidez de expressão acima de todo elogio. Veja a força dessa obra. A obra encontrará certamente seu lugar na biblioteca de todos os espíritas desejosos de possuírem as obras realmente sérias, em que a doutrina é submetida ao controle irrecusável da lógica e da razão. Quer dizer,
era para fazer parte de todos, da biblioteca de todos os espíritas. Infelizmente, nós mal conhecemos esse autor, né? Então é importante a gente retomar estes autores. Bom, os assuntos do livro, vou falar brevemente deles, depois eu pego algumas citações, uma ou outra, para comentar. Primeira parte, os fatos. Ele divide o livro em duas partes: fatos e depois doutrinas. Nos fatos ele traz exatamente isso, né? Casos, principalmente jornalísticos, em que fica evidente a manifestação dos espíritos. Ele cita vários casos de vários jornais, de várias pessoas, na história inteira, que pega desde a antiguidade até a idade contemporânea, fenômenos mediúnicos irrecusáveis, aqueles que, quando você lê, não tem outra explicação, né? E para quê? Para responder essas perguntas. Então, cada subtítulo dessa parte é uma questão que ele responde com fatos. Se é coisa séria, claro que é. Vários autores dizem que é coisa séria o estudo do sobrenatural, do maravilhoso, que no Espiritismo não é tratado como sobrenatural, mas como natural. Os espíritos não são algo fora, sobre a natureza. São parte da natureza. Mas as pessoas, não compreendendo isso, acham que é sobrenatural. Então ele cita Victor Hugo, Francis Bacon, o filósofo da ciência, né? Bruyère, vários autores da época que concordam que é coisa séria, que deve ser tratada. Pascal e muitos outros. Traz perigos? É útil? Qual autoridade para conhecê-lo? Claro, precisa ter uma igreja para dizer que o espiritismo está certo? Vai esperar sentado, não vai ter isso. É preciso que cada pessoa, o tribunal da sua própria razão, sentencie sobre a realidade do fato, contanto que se investigue seriamente. Todos somos capazes, todos somos racionais, não precisamos de autoridades para isso. É possível? É real? Claro que é possível, claro que é real. A filosofia ao longo da história demonstra isso. Desde Platão, Sócrates, Aristóteles, com argumentos em favor da existência da alma. E com fatos, né? É real? É real. E os fatos demonstram. A segunda parte, as doutrinas. Ele fala disso aqui, ó. Existência de Deus, leis naturais, existência e imortalidade da alma, as condições da erraticidade, a reencarnação, desenvolvimento intelectual e moral, esquecimento do passado e conhecimento do futuro, pluralidade dos mundos habitados, a evolução das espécies e o modo da criação divina. Tudo segundo a razão. Ele não apela só para a revelação. Ele pode até pegar aqui e pincelar o que as revelações, ou seja, as religiões dizem. Mas é principalmente a partir da razão que ele aborda todos os assuntos. Veja que se ele está falando para pessoas que não são espíritas, ciente disso, eles querem com muito cuidado e muito rigor. Um trecho importante é esse: o estudo dos fatos espíritas é eminentemente útil, ele é mesmo obrigatório para os homens sérios, pois esses fatos poderiam acarretar consequências lastimáveis se, negligenciando o conselho de Francis Bacon, filósofo da ciência, fossem abandonados aos extravagantes que os exageram e os falsificam. Claro. Ora, se a gente não colocar ciência para tratar dos fatos espíritas, né? Se a ciência não tratar deles, quem vai tratar? Quem não é cientista. Aí vai ficar um tratamento superficial, fraco, na mão dos extravagantes que vão exagerá-los e falsificá-los. Francis Bacon dizia isso. Então ele retoma aqui o pensamento filosófico. É preciso que a ciência se preocupe, né? Pascal dizia que a questão da imortalidade da alma é tão importante, né, que seria um absurdo não considerá-la, não saber em que ela consiste, que tem a ver com a nossa existência, né? Acaba ou não acaba a existência como corpo? Isso é fundamental. Bom, aqui ele fala sobre católicos que aderem à doutrina, também pode ser espírita sem pertencer a nenhuma religião, diz o Bruyère, né?
Há espíritas racionalistas, livres pensadores, filósofos. Mas os racionalistas, os livres pensadores, os filósofos, existiam antes que se falasse do espiritismo. Não foi certamente ele que os inventou. Há, portanto, doutrinas espíritas, uma filosofia espírita, uma moral espírita, como há diversas religiões e diversas filosofias. Você pode aderir a uma ou a outra. Como você adere a um tipo de filosofia ou a outra, ou uma religião ou a outra. Ou seja, a liberdade do pensamento expressada aí. Bom, aqui é um exemplo de um raciocínio para demonstrar a existência de Deus. Tá? Eu coloquei ele aqui um pouco longo, mas eu acho que é muito bom para a gente ver como é o tratamento lógico dos assuntos doutrinários. Olha o raciocínio para falar sobre a existência de Deus. Se vós visseis os diversos materiais que entram na composição de um edifício se colocarem por si mesmo em movimento, a argamassa se fazer, as pedras se talharem, as paredes se elevarem, o edifício se terminar, não concluiríeis imediatamente, forçosamente, que operários e um arquiteto invisíveis teriam realizado esse trabalho? Não julgaríeis com a mesma necessidade acerca da ciência do arquiteto e da habilidade dos obreiros, pelo grau de perfeição da obra? Isso é um exemplo, né? Uma analogia. Pois bem, por que não pronunciareis o mesmo julgamento a propósito do mundo? Será que a geologia e a astronomia não nos fazem assistir ao trabalho de sua formação? E a inteligência é menos necessária em um caso do que no outro? Isso é um argumento da existência de Deus pela ordem do mundo. Como há uma ordem no edifício, e se você visse o edifício se fazer sozinho, ia supor que não foi sozinho, que tinha uma inteligência invisível trabalhando, o mesmo se dá com o mundo. Percebe o tipo de argumentação? Não é um dogma que ele está colocando. E aí ele fala que se fosse uma máquina, daria na mesma, né? Por que não querer reconhecer essa máquina no mundo? O que é uma máquina? E em Deus, o seu autor. Sócrates professou, olha lá, ele fala muito dos filósofos também. Sócrates professou em Atenas que o justo não é justo porque apraz aos deuses. É o contrário. Que apraz aos deuses porque é o justo. Isso era sustentar os direitos sagrados imprescritíveis da razão contra a tirania das revelações, das religiões, às quais ela aderia sem reserva. Como se essas revelações pudessem alguma vez estar isentas da liga impura da ignorância e das paixões humanas, ou garantidas contra os perigos de interpretações ininteligentes e interessadas. Os sacerdotes de Atenas fizeram morrer o sábio como ímpio e blasfemador. Puxa vida, isso aqui, ele está dando para nós o maior poder de todos, né? Que é o que Sócrates tinha, de pensamento autêntico, autônomo, né? As revelações não devem ditar regra. É isso que ele está falando. É a sua razão que deve ditar a regra. Até com os deuses era assim. Não são os deuses que dizem o que é justo. Os deuses gostam do justo porque o justo é justo. Não são os deuses que inventam isso. Saber disso, favorece a não cair na tirania das religiões que se valem da fé cega. Por isso o Espiritismo favorece muito vivamente o exame constante das revelações. Porque obra mediúnica é revelação. Temos que examiná-las também. Isso aqui é outro argumento. E esse é o último, depois eu já falo para o próximo livro. Para que a alma, aí está falando agora da existência da alma, certo? Olha o argumento dele. Para que a alma não fosse um ser distinto do corpo, seria preciso, como sustentam os materialistas, que ela fosse apenas uma resultante das partes que a compõem. Uma harmonia, um nada. Os materialistas dizem o quê? Que não existe a alma. A alma é só o mesmo que o corpo, processamento do próprio corpo. Eles igualam a alma com o corpo. Porque não há alma, então, só há corpo. Então eles fazem da alma um nada, né?
Não tem nada, não tem alma. E a resposta dele: ora, a razão pode admitir que o nada sinta, pense, conheça-se, calcule, combine, estude o ser, haja sobre ele, modifique-o e manipule-o ao seu grau? E que o ser, que é a matéria, que é a única coisa que existe segundo eles, se ignore, seja capaz de sensação, incapaz de sensação, de pensamento, vontade, por conseguinte de ação? E não é o que teria lugar se o espírito fosse apenas um produto da organização da matéria? Ora, se a alma não existe, é tudo corpo, né? Então ele está fazendo aqui um raciocínio que acusa os materialistas de um contrassenso e está chamando eles para uma resposta metafísica. O nada, que é a alma, que eles dizem que não existe, faz isso tudo. Pensa, conhece, calcula, etc. E a matéria, que é a única coisa que existe, todo mundo sabe que matéria não tem vontade, não tem pensamento. Matéria é átomo. Até que se prove que um átomo pensa, não tem como provar que a matéria pensa. Então ele está fazendo uma requisição aos materialistas. Venham responder isso aqui. Certo? Esse é o tipo de raciocínio trazido nessas obras. Então esses livros aí, encerramos, né? Eles são, para quem tiver interesse, a editora vende, né, online. Então é isso. A gente queria trazer hoje a visão espírita, filosófica, racional, para concluir que, tendo um conhecimento como esse, a gente pode estar muito mais pronto para compreender e firmar nossa fé raciocinada. Com ela firmada, caminhar mais facilmente perante as dificuldades encontradas na vida. Porque não há como negar que há consequências morais na instrução. Se o Espiritismo é consolador, Kardec diz, ele é consolador porque instrui. É por causa disso que ele consola. Que ele mostra como é que a coisa funciona na encarnação e na desencarnação. Então, meus irmãos, eu agradeço muito a atenção, né? Agradeço também a abertura, o convite, né, para poder falar aqui nesse evento que é muito importante para todos nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.